Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional despertando todo dia às 6 horas da manhã. Estamos aqui sempre com uma palavra de Deus e um momento de oração para a gente iniciarmos o dia na presença do Senhor. Esse foi o dia que o Senhor fez. Esse dia já estava preparado no Senhor para que possamos viver plenamente. Seja bem-vindo Dona Heloísa, seja bem-vinda Marta, Gabi, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe, que possa ser um dia cheio da graça, cheio do favor de Deus sobre a sua vida. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Gi, bom dia, Vilma. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Vamos começar mais um devocional. Devocional é sempre um alimento, né? Sempre um alimento direto do céu para o nosso coração. É o momento onde nos colocamos na presença de Deus, naquele que tem o controle sobre a nossa vida, aquele que nos faz caminhar com segurança, crescer com segurança. Amém? Queridos, a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. A nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. Bom dia, William, meu amigo, tudo bem? Deus abençoe. É uma vida onde todo dia nos relacionamos com Deus através das orações, através da sua palavra. E Deus se manifesta todo dia em nossa vida. E precisamos estar atentos para ver o mover de Deus, para ver o agir de Deus em cada detalhe. Porque o Deus que servimos é um Deus de detalhe. Entenda que tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida é importante para Deus. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver em movimento, Deus quer te ver crescendo, Deus quer te ver cumprindo o propósito e o plano que Ele tem para a sua vida. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento crescente. A nossa vida espiritual é uma vida que ela tem que estar sempre em crescimento. Cada vez que nos relacionamos com Deus, cada vez que temos uma experiência com Deus, devemos crescer nela. Deus quer te ver crescer a todo instante, Deus quer te ver crescer a cada momento. E através do Espírito Santo, Deus te capacita para isso. Através do Espírito Santo, Deus te orienta e te dá um norte, um caminho, para que você possa crescer. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mas precisamos entender que às vezes, ou na maioria das vezes, nós atrapalhamos esse crescimento. Às vezes a gente deixa de estar crescendo porque a gente fica preso às situações, fica preso às circunstâncias, a gente fica preso nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e não estamos crescendo como Deus gostaria que estivéssemos. A nossa vida com Deus é sempre uma vida de movimento, é sempre uma vida de crescimento. Se não estamos crescendo, se não estamos saindo do lugar onde estamos e avançando, alguma coisa está errada. Porque Deus é um Deus de crescimento. Tenho certeza que se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você hoje está melhor do que alguns anos atrás. Bom dia, Patrícia, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Se você olhar para trás, você vai perceber que hoje você já avançou mais um pouco naquilo que Deus tem para a sua vida, naquele plano e naquele propósito que Deus tem para a sua vida. Só que, às vezes, eu preparando essa mensagem
durante essa semana, eu fiquei pensando que às vezes não estamos crescendo o suficiente, não estamos crescendo na velocidade ou da forma que Deus gostaria que crescêssemos. Sabe, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que quer derramar todos os dias sobre nós as suas bênçãos. E o nosso devocional de hoje vai ser exatamente sobre crescimento espiritual, crescimento na vida. E o tema da nossa mensagem da manhã, do nosso devocional hoje é: simplifique o seu crescimento. Simplifique o seu crescimento. Eu quero ler junto com vocês a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. As versões que eu vou usar aqui, a versão que eu estou usando aqui nesse devocional é a NVT, tá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Continuem a crescer na graça e no conhecimento. São duas coisas essenciais que precisamos crescer, que precisamos evoluir, que precisamos ir galgando degraus diferentes na nossa vida. É na graça de Deus que nos sustenta, que nos faz continuar, que nos faz vencer a cada dia. Tudo que conquistamos, tudo que somos hoje, todo o avanço que fizemos até aqui, todo o entendimento, todo o amadurecimento que tivemos até aqui, que estamos em processo, continuando, isso tudo é pela graça de Deus. Não é pela nossa força, não é por aquilo que pensamos ou deixamos de pensar, não é por aquilo que fazemos segundo a nossa vontade, mas é simplesmente pela graça de Deus. E é nessa graça que precisamos crescer. Pedro deixa isso muito claro. E não só na graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da vontade de Deus. É interessante que num determinado momento da história da humanidade, o povo ali no deserto, perecendo, tendo problemas extremamente delicados para vencer, tudo frutos da murmuração, da reclamação. Deus vira e diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do propósito de Deus é fundamental para que possamos ter uma vida plena, sem perecer. Sem perecer. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, queridos, podem tirar tudo de você. Podem tirar tudo. Você pode perder bens, você pode perder liberdade, você pode perder uma série de coisas. O que você não pode perder é o conhecimento que você tem de Deus. Isso ninguém pode te tirar. Isso ninguém pode te tirar. De repente você está preso numa determinada situação e é esse conhecimento da palavra de Deus que vai fazer você sair desse problema, dessa circunstância. A palavra de Deus, ela nos sustenta no dia mau. Então jamais negocie a graça de Deus e o conhecimento de Deus. Pedro deixou muito claro isso. Continue. Esse continuar é um processo. Esse continuar é passo a passo gradativo, onde cada dia você está melhor do que ontem. Hoje você está melhor do que ontem. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. É um crescimento gradativo, mas ele precisa ser contínuo. Então, a gente precisa se esforçar todos os dias de meditar na palavra de Deus, crescer na sua graça e crescer no seu conhecimento.
mas às vezes a gente atrapalha isso. Por isso que a mensagem é: simplifique, se torne esse crescimento, torne esse avanço gradativo e contínuo de uma forma mais simples, de uma forma simplificada, sem complicação. Sem complicação. Pedro descreve nessa segunda carta, que ele fala com o povo cristão, ele fala isso para incentivar esse povo a continuar crescendo na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Sabe, isso mostra que é extremamente importante permanecermos na estrada, perseverante, de forma contínua, focando o crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Não podemos parar de crescer. Olha a declaração que Paulo fez aos crentes, aos cristãos de Éfeso. Preste bem atenção nessa declaração de Paulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que interessante essa declaração de Paulo. Para quem está chegando agora, Tatiane, seja bem-vinda, Rose, seja bem-vindo, Deus abençoe. Precisamos simplificar o nosso crescimento. E Paulo diz que o nosso processo é nos tornar maduros suficientes, atingindo a plenitude de Cristo. Por isso que devemos ser imitadores de Cristo. Por isso que o maior propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos semelhantes ao seu Filho amado, Jesus Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, que é levado de um lado para o outro. Sabe, querido, o mundo, através de tudo aquilo que ele puder fazer, para que possamos perder o nosso foco, a nossa direção, ele vai fazer. O inimigo das nossas almas vai colocar diante de nós prazeres, distrações, sofismas que são falsidades com aparência de verdade, ideologias. E se a gente não vigiar, se a gente não tiver uma convicção firme, inabalável do Deus que servimos, somos levados para lá e para cá igual criança, sem domínio próprio, sem convicções firmadas, sem a fé estabelecida. É isso que Paulo está dizendo, que devemos crescer na graça e no conhecimento, continuando a cada dia, nos tornando pessoas melhores e maduras, sendo imitadores de Cristo, vivendo como Cristo. Por isso que a gente sempre fala, tudo que você fizer, primeiro entenda como Cristo faria, como Cristo agiria, como Cristo pensaria. Precisamos crescer a cada dia. Se você estiver estagnado, se você estiver parada, alguma coisa está errado. Você precisa rever os seus conceitos, princípios e valores da palavra de Deus. A nossa vida em Deus é uma vida de movimento contínuo, de crescimento contínuo. Sendo assim, eu separei aqui 3 coisas importantes que precisamos fazer para simplificar o nosso crescimento e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Precisamos fazer pelo menos 3 coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. E a primeira coisa é o seguinte: coopere com o Espírito Santo.
coopere com o Espírito Santo. Sabia que dentro de mim e de você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, habita em mim e habita em você. É o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a cada dia a crescer. Quer saber uma prova de que o Espírito Santo te ajuda a crescer? Você acha que você está nesse devocional agora de manhã por vontade própria? Você acha que você agora está se expondo à palavra de Deus, o que está sendo dito aqui, por sua vontade própria? Não. Se dependesse de você, você nem acordava. Se dependesse de você, você não levantaria da cama. Se dependesse de você, você não estaria agora aqui, de manhã, junto comigo, iniciando esse dia, se expondo à palavra de Deus. Isso tudo só está acontecendo porque o Espírito Santo te moveu a estar aqui. Então, coopere com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu crescimento. Deixe o Espírito Santo te ajudar a caminhar. Você não está sozinho nesse crescimento, até porque sozinho você não cresceria. Sozinho você não mudaria de nível. Sozinho você não avançaria. Então a primeira coisa que precisamos entender é que precisamos cooperar com o Espírito Santo e não atrapalhar o seu agir, como de vez em quando fazemos. Coopere com o Espírito Santo. Olha o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, só a parte B desse versículo. À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele, e refletimos a sua glória ainda mais. Sabe, queridos, o Espírito Santo trabalha em mim e em você todos os dias. O Espírito Santo te conduz na direção correta. Ontem, na igreja que eu frequento, eu li Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 1 e 2 desse capítulo. Ontem eu comentei um pouco sobre isso no momento da oferta e é muito interessante como Deus, através da sua palavra, nos ensina e nos orienta a prosseguir. Ele inicia em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, o seguinte: se atentamente ouvires a minha voz, guardar os meus mandamentos, aquilo que eu ordeno. E depois ele diz lá na frente que as bênçãos do Senhor estariam sobre você, sobre aquele que, se ouvir a voz, obedecer, estar atento às leis, aos mandamentos do Senhor. Bênçãos sem limite seriam derramadas sobre essa pessoa. E precisamos exatamente estar assim, atento à voz do Espírito. Se estiver atento à voz do Espírito, o seu crescimento, o meu crescimento é inevitável. Se estivermos atentos à voz do Espírito, o nosso crescimento é uma realidade contínua, onde chegaremos à maturidade, à estatura perfeita de Cristo. O nosso maior objetivo é ser semelhante a Cristo, é viver como Cristo. Um dia eu falei isso, uma pessoa perguntou assim: mas pastor, isso é impossível, ele era Deus. Bom, se fosse impossível, ele não faria, ele não falaria para sermos imitadores, para sermos semelhantes a Ele. Deus fala isso porque é possível sermos semelhantes a Deus em tudo, semelhantes a Cristo em tudo, no seu agir, no seu falar, no seu portar, no seu comportamento. Quer saber se uma pessoa é madura? Observe se ela é semelhante a Cristo.
Esse é o nosso diferencial, a nossa diferença. Quando as pessoas olharem para a gente, elas têm que enxergar em nós algo diferente. Enxergar em nós a luz de Cristo brilhando, a glória de Cristo sendo manifestada. E isso só é possível quando nos tornamos maduros suficientes em Deus, em Cristo. Então, coopere com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Sabe, devemos cooperar com essa obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia nós vemos verdades sobre o Espírito Santo agindo num povo, nas pessoas, no dia a dia. O Espírito Santo não para de trabalhar. Todos os dias ele nos faz crescer, nos faz nos tornar pessoas melhores. Sabe, o Espírito Santo, ele libera poder na sua vida. No momento em que você dá um passo de fé, deixando ele agir, deixando ele trabalhar. Deus espera que você haja primeiro. Deus espera que você dê o passo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Que se cumpra em mim a tua palavra. Paulo deixa bem claro que podemos cooperar com o Espírito Santo na finalidade de ajudar nesse crescimento. Quando eu falo ajudar, não que o Espírito Santo não seja soberano e não possa agir por completo, sim, mas entenda uma coisa, nunca esqueça disso: Deus trabalha junto com a gente. Deus trabalha junto com a gente. Deus age, mas Ele quer agir junto. Deus está andando junto com a gente. Deus está do nosso lado, caminhando, nos sustentando, nos dando graça, conhecimento, para que junto com Ele e nele possamos crescer a cada dia. Ah, queridos, não atrapalhe o Espírito Santo. Não atrapalhe. De repente você poderia estar hoje muito melhor do que alguns anos atrás. Você só não está porque você não cooperou com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir. Larga a sua vontade, larga os seus pensamentos, larga de dizer eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Submeta a sua vida, submeta os seus pensamentos e os seus sentimentos ao senhorio de Cristo e deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Então a primeira coisa para você simplificar o seu crescimento em Deus, na graça e no conhecimento, deixe o Espírito Santo trabalhar, coopere com o Espírito Santo. Segunda coisa importante dentro dessa cooperação que você deve fazer para deixar o Espírito Santo trabalhar: abandone a sua maneira antiga de agir. Dessa forma você vai estar ajudando o Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Abandone a sua antiga maneira de agir. Entenda que em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo você é um novo homem, uma nova mulher. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Vive em novidade de vida. Abandone os seus vícios, as coisas que você praticava. Em Cristo você é uma nova criatura. Tire essa roupagem do velho homem e da velha mulher. Entenda que você é uma nova pessoa em Deus. A partir do momento que você teve um encontro com Cristo, Ele te faz novo. Ele te permite nascer novamente em crescimento. Para ajudar o Espírito Santo, para cooperar com o Espírito Santo, mude o seu pensamento. Efésios capítulo 4, versículo 23, agora diz assim: deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar.
O nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar deve ser como Cristo. E a terceira coisa importante para você cooperar com o Espírito Santo: assuma o caráter de Cristo. Assuma o caráter de Cristo. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para o seu caráter, quando as pessoas olham para a sua maneira de viver, elas enxergam Cristo? Faça essa pergunta para você. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam Cristo? Ou elas enxergam Fernando, Mônica, Denise? Quando as pessoas olham para você, elas devem enxergar Jesus Cristo. Jesus Cristo na Denise, Jesus Cristo no Fernando, no fulano de tal, fulano de tal. As pessoas devem enxergar Cristo agindo. O caráter de Cristo deve ser impregnado em você. O caráter de Cristo deve ser a sua principal essência. Então assuma o caráter de Cristo. E isso, queridos, só é possível através de um relacionamento diário e contínuo com Deus. Eu não sei se você já percebeu, deve ter percebido, lógico. Quando você anda muito com uma pessoa, você se torna muito parecido com ela. Isso acontece muito com casais que já têm uma vida de casamento há muito tempo. Quando você olha para aquele casal, eles são muito parecidos na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de falar. Isso acontece também entre você e Cristo. Isso acontece também entre você e Deus. Quanto mais você andar com Deus, quanto mais você intensificar o seu relacionamento com Deus, mais você vai assumir o seu caráter, mais você vai se tornar semelhante a Deus, semelhante a Cristo. Então, quanto mais você andar com o Senhor, mais dele você terá na sua vida. Então, não desperdice isso. Ajude o Espírito Santo a trabalhar na sua vida, deixe ele agir na sua vida. Para isso, assuma o caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: revista-se do novo homem, da nova mulher, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então assuma o caráter de Jesus, seja como Ele. Amém, queridos? Então, quer simplificar o seu crescimento em Deus? A primeira coisa, coopere com o Espírito Santo, abandonando a sua antiga maneira de viver, mudando os seus pensamentos e assumindo o caráter de Cristo. A segunda coisa importante para que a gente possa simplificar o nosso crescimento em Deus é permaneça na sua palavra. Permaneça na sua palavra. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 32, diz assim: agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer que você seja e conceder a vocês tudo de que precisam nesta comunidade de santos. Olha que profundo isso, olha que pérola nós temos na mão, que é a palavra de Deus. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra, a palavra, poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer que você seja. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer ser como Deus é? Você quer agir como Deus age? Você quer pensar como Deus pensa? Deixe a palavra de Deus moldar você. Sabe, é muito bom sermos o reflexo desse livro. É muito bom expressarmos o resultado da meditação desse livro. Nesse livro de Gênesis a Apocalipse, temos tudo aquilo que precisamos para crescermos a cada dia na graça e no conhecimento de Deus.
porque a palavra de Deus nos molda, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos faz pessoas melhores, a palavra de Deus nos faz despir do velho homem e nos tornar uma nova criatura em Deus, através de Jesus Cristo. Então jamais negocie a leitura da palavra, eu sempre vou falar isso. Jamais negocie durante o seu dia a meditação na palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante a Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos tornar pessoas semelhantes a Jesus Cristo. E a igreja importante é fundamental. Ouvir a palavra de Deus num culto, numa pregação, é fundamental. Só que uma vida com Deus não é uma vida de momentos, não é uma vida onde eu me exponho de vez em quando à palavra de Deus, não. A vida com Deus é uma vida contínua, na perseverança, no dia a dia, sendo moldado, sendo reestruturado e transformado por essa palavra. Então jamais negocie a palavra de Deus. Quando Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28, que eu li, se ouvires atentamente a minha voz, como é que você ouve a voz de Deus? Aqui. Deus fala através de pessoas? Às vezes sim. Deus fala através de circunstâncias? Às vezes sim. Deus fala através de sonhos? Sim, às vezes sim. Mas Ele sempre fala através da sua palavra. Sempre. Então jamais negocie a palavra de Deus. Ele não é um livro qualquer. Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, deixe a palavra de Deus moldar a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade. Seja o resultado da palavra de Deus. Seja o resultado da palavra de Deus. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Palavras de Jesus Cristo. Palavra de Jesus diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, então serão verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente são meus discípulos. Quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Quer ser um seguidor de Jesus Cristo? Permaneça aqui, na sua palavra. Só assim você se tornará um discípulo de Cristo. E para simplificar o crescimento, a terceira e última coisa que devemos fazer, além de permanecer na palavra, além de cooperar com o Espírito Santo, é suportar as provações da vida. Suportar as provações da vida. Às vezes enfrentamos desafios, às vezes enfrentamos determinadas situações que, se a gente focar nelas, se a gente prestar atenção nelas, se a gente se abalar por elas, o nosso crescimento para. Nos tornamos pessoas paralisadas devido às circunstâncias. Os problemas, os gigantes, os desafios da vida, eles têm como maior objetivo parar o meu crescimento e o seu crescimento. Então, quando você enfrentar um desafio, quando você entender que um gigante se levantou na sua vida, a primeira coisa que você precisa entender é que o que ele quer é parar o seu crescimento. Então, já de cara, já enfrente o que surgiu na sua vida como desafio, como gigante, como problema.
já encare na perspectiva dizendo: isso não vai me paralisar, isso não vai me parar. Em Deus somos imparáveis. Em Deus somos imparáveis. Quando Moisés estava com aquele povo e se deparou com o mar, imagina, para aquele povo, o mar era o maior desafio que eles tinham para enfrentar naquele momento. Porque na frente deles tinha o mar, atrás deles tinha Faraó. E eles pararam. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Quando Moisés começou a clamar a Deus, diante daquele grande desafio, diante daquele mar que perdia de vista, você não conseguia olhar a outra margem, era um mar imenso. Se eles olhavam para trás, Faraó e seu exército estavam chegando, e ele estava exatamente no meio de dois gigantes, no meio de dois desafios. De repente você pode estar se encontrando assim hoje, no meio de dois gigantes, no meio de grandes desafios. Moisés começou a orar a Deus, pedindo para que Deus fizesse alguma coisa. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Por que clama a mim, Moisés? Por que clama a mim? Diga ao meu povo que marche. Como se ele estivesse dizendo assim: olha, se o meu povo se permanecer em mim, eles são imparáveis. Não é o Faraó que vai parar, e não é o mar que vai parar. Diga ao meu povo que marche. E você sabe o fim dessa história. O mar se abriu pelo poder de Deus, e esse povo atravessou o mar a seco, porque deram passo, porque marcharam. Então você quer enfrentar seus gigantes, você quer enfrentar seus desafios, marche, continue em frente, na certeza de que Deus é por você. Suporte as provações, na certeza de que você é imparável em Deus. Sabemos que Deus é soberano, sabemos que Deus conhece toda a sua estrutura, suas limitações. Moisés não poderia abrir aquele mar, aquele povo não poderia abrir aquele mar, mas Deus deu a eles um grande livramento, os fazendo atravessar pelo poder dele. Deus é soberano. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: sabemos que Deus coopera, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados no seu propósito. Ei, você tem um propósito de Deus na sua vida. Parar por quê? Você tem um plano de Deus na sua vida. Ficar parado por quê? Diante de um gigante? Diante de um desafio? Diante de um problema? Permaneça firme. Ou você esqueceu o Deus que você serve? Sabe, queridos, quando enfrentamos um problema, quando enfrentamos um desafio, esquecemos muito fácil de quem é Deus. Esquecemos facilmente de quem somos em Deus. Então permaneça firme. Você é imparável em Deus. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do gigante, do problema, não importa. Você é vencedor em Deus. Então continue marchando, continue suportando as provações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Sabe, queridos? Os nossos sofrimentos, as demandas da vida que causam sofrimento na nossa alma, tristeza, não tem como se comparar
com o que Deus planejou para a sua vida, com o que está além disso, que tem um peso de glória eterna. Então, olhe além das circunstâncias, olhe além dos problemas. Não foque só no que você está vivendo, foque naquilo que você viverá. Eu vou repetir, não foque no que você está vivendo, foque naquilo que você viverá em Deus. A gente paralisa muito facilmente porque a gente foca somente na realidade atual. Esquecemos que servimos um Deus de promessa, um Deus de recomeço, um Deus de novidade de vida, um Deus que suportou a cruz até o fim por mim e por você, um Deus que disse naquela cruz, está consumado. Jesus Cristo disse isso, está consumado, porque ele enxergou além da cruz. Ele não enxergou aquele sofrimento que ele estava vivendo naquele momento. Ele não enxergou aquela dor que ele estava sentindo naquele momento. Quando Jesus olhou para a cruz, ele olhou além da cruz. E sabe o que ele viu além da cruz? Eu e você. Quando Jesus Cristo olhou além da cruz, ele olhou eu e você. Por isso ele disse, está consumado. Eles são meus. Eles não são mais escravos do pecado. Eles agora têm uma vida abundante. Uma vida onde tudo se torna possível. Uma vida eterna. Esse é o resultado da cruz. Uma nova vida. Um resgate pago por um alto preço. Mas estamos aqui exatamente por causa disso. Então permaneça suportando as provações. Deus tem um propósito em cada adversidade. Deus tem um propósito em cada circunstância. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter, a nossa personalidade. Se você está vivendo o que você está vivendo, tenha certeza que você sairá disso totalmente transformado, totalmente transformada para a honra e glória do Senhor. Sabe, o próprio apóstolo Pedro, ele assegura que os problemas são normais, que fazem parte da vida. Sabe, queridos, os problemas da vida, eles não são novos, são antigos. Pessoas já passaram por isso. Isso que você está vivendo, pessoas já passaram por isso, estão aí de pé, firme, vivas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Não estranha. Quando vier uma aflição, age tranquilamente, entendendo que ela já foi vencida, entendendo que ela já foi derrubada, vencida em Cristo. Pedro diz, não vos estranheis dessa ardente prova que você está vivendo, isso vai passar. Afinal de contas, Jesus Cristo está consumado. O próprio Jesus disse, no mundo passaria, vai passar por aflições, no mundo passais por aflições. Só que ele não termina aí, ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo isso que estamos vivendo, querido, já foi vencido na cruz do Calvário. Então permaneça suportando as provações. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. Cada problema é um trampolim para que você possa atingir níveis mais altos da sua vida. As circunstâncias da vida, elas são temporárias, mas o caráter é eterno. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter, quem você é em Cristo, isso é eterno. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, para a gente finalizar, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Crescer dói. Crescer dói. Mas é necessário, porque essa dor está produzindo em você paciência, está forjando em você caráter, para que a obra perfeita de Cristo, de Deus, permaneça na sua vida. Então continue firme,
Você é uma obra em construção, nunca esqueça disso. Você e eu somos uma obra em construção. Estamos sendo lapidados, estamos sendo moldados, estamos sendo feitos à semelhança de Cristo. A sua transformação espiritual se refere a desenvolver o caráter de Jesus. A sua transformação espiritual é para desenvolver o caráter de Jesus em você. E isso vai ser a vida toda, até você se tornar um homem e uma mulher perfeita em Deus, na glória com Ele eternamente. Esse caráter, ele não vai ser completo aqui. Essa semelhança de Jesus Cristo, ela não vai ser completa aqui. Mas ela é necessária que aconteça aqui todos os dias, para que tenhamos uma vida plena em Cristo. Mas é na glória que tudo será perfeito, que tudo será concluído. Onde chegaremos e ouviremos do Senhor: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei para cada um de vocês. Amém? Simplifique o seu crescimento, pois somente assim você será capaz de tornar-se semelhante a Cristo. Então, para você simplificar o seu crescimento todos os dias, coopere com o Espírito Santo, permaneça na palavra de Deus e suporte as provações. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje nesse devocional. Essa é a palavra que eu quis transmitir para vocês, que eu venho preparando durante a semana. Eu tenho certeza que é uma palavra que te abençoou e que te mostrou que é possível ser semelhantes a Cristo. É possível simplificar o nosso crescimento. Ajude o Espírito Santo, coopere com Ele, permaneça na palavra de Deus e suporte as provações. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo tudo se torna possível. Em Cristo somos homens e mulheres semelhantes no caráter, nas atitudes de Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que Deus nos dê a graça de crescer nele, por Ele e para Ele, e que possamos tudo que fizer na vida honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo estamos aqui, porque esse dia, esta manhã, o Senhor marcou na Sua agenda para que estivéssemos aqui. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, até mesmo o sofrimento. Tudo faz parte do nosso crescimento, tudo faz parte da nossa construção como ser humano. Por isso somos gratos por este dia. Obrigado, Pai, por nos ter despertado e nos trazer nesta manhã onde as Tuas misericórdias se renovam, nesta manhã onde a Tua graça nos alcança mais uma vez. Obrigado, Pai, como é bom estar diante da Tua presença e sendo alimentado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela palavra de hoje, que o Senhor nos ensinou que é possível crescer de uma forma mais simples, crescer de uma forma não tão doída. Basta ouvir a Tua voz, permanecer na Sua palavra, cooperar com o Espírito Santo que está em nós e suportar a cada dia os desafios da vida e as demandas da vida. Que possamos desviar os nossos olhos dos problemas, das circunstâncias, dos nossos sentimentos e pensamentos, porque essas coisas nos paralisam, essas coisas nos limitam, mas que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e crescer a cada dia na graça e no conhecimento da Tua palavra. Obrigado, Pai. O que seríamos de nós sem a Tua presença? O que seríamos de nós, Senhor, sem o Teu grande amor? Por isso somos gratos. Por isso te louvamos e te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado por esta palavra que nos traz de volta para o eixo, nos traz de volta para o trilho e nos faz continuar a jornada da vida. Pai,
Pai, nos dê força para continuar marchando, nos dê graça para continuar suportando as provações e nos dê sabedoria para cada dia crescermos no conhecimento da Tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, toda voz contrária, todo sentimento contrário, todo levante do inferno, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que possamos ser livres, que possamos tirar todas as amarras que impeçam o nosso crescimento em Deus. Obrigado, Pai, porque em Ti somos mais que vencedores. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse Teu grande amor que nos trouxe aqui, que nos resgatou através da cruz. Que bom que o Senhor olhou além da cruz e nos enxergou, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra alcance o coração de todos aqueles que estão online comigo. Que eles possam ser revestidos de poder e glória. Que eles possam ser revestidos da Tua graça, do Teu favor. E que eles possam, através dessa palavra de hoje, entender que existe uma forma mais simples de crescer. Que o Espírito Santo possa agir na vida deles sem qualquer impedimento. Que o Espírito Santo possa trabalhar dia após dia, forjando o caráter, reestruturando a personalidade, fazendo essa obra contínua, ser semelhante ao seu Filho amado. Que eles possam refletir a glória de Deus em todos os seus atos, em todas as suas palavras, que eles possam representar de forma genuína o caráter de Cristo. Eu peço por eles, Pai, pela vida deles, pelas suas famílias, seus filhos, seus negócios, tudo que eles fizerem, eles possam ser extremamente abençoados e prósperos. Eu não peço só por eles, Pai, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois. Que esta mesma palavra, que esta mesma unção que sentimos aqui, a Tua presença, esteja com eles, onde eles estiverem. Que a Tua palavra seja uma voz dentro do coração, ecoando sempre, mostrando direção, caminho e sustentando. Que eles possam ser fortalecidos no Senhor. Obrigado por este dia que está começando, por esta manhã, que seja repleta da Tua graça, do Teu favor, da Tua soberania sobre nós. Que possamos desfrutar cada minuto desse dia, na Tua presença, entendendo que tudo aquilo que acontece conosco, tem um propósito, uma razão de ser. E que seja o que for neste dia, venceremos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença em nós. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Amém? Que vocês tenham um dia hoje extremamente abençoado, repleto das bênçãos do Senhor, da sua graça, do seu favor. Esteja pronto, ajudando o Espírito Santo a trabalhar na sua vida, cooperando com Ele, suportando as provações e mantendo-se firme na palavra de Deus. Com essas três coisas, você terá uma vida mais plena e o seu crescimento será um crescimento mais suave em Deus. Não pare de crescer, não pare de crescer. Nós somos uma obra em construção. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Amém? Continuamos o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 28 de Salmos. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, sendo alimentada por ela, e vamos nos permanecer firmes nesse propósito, porque o melhor ainda está por vir. Grandes coisas Deus está fazendo no meio do seu povo. Grandes coisas Deus tem para entregar para o seu povo. Ele só quer nos preparar mais um pouco. Ele só quer moldar o nosso caráter mais um pouco. Aguenta firme, porque o melhor de Deus ainda vai chegar na sua vida. Amém? Tenha um ótimo dia. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo amor de vocês. Como eu sempre digo, amo vocês em Cristo. E que possamos continuar firme nesse propósito. E se Deus permitir, se for da vontade dEle, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã. Fiquem com Deus.